Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Maratona da Aprovação em São Paulo aqui no YouTube para a gente conversar hoje sobre cirurgia geral. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor de cirurgia geral aqui na MED e cirurgião pela Unifesp. Quem ainda não me segue no Instagram, já dá um oi por lá, danielaber.med. Pode me perguntar o que for, eu conheço bastante da instituição que a gente vai conversar hoje, porque tenho grandes amigos que já foram de lá, que estão lá, e é disso que a gente vai falar, é da USP Ribeirão Preto, galera. Se quiserem saber mais, lá no Instagram, a gente vai conversando. Vamos focar hoje nos assuntos para vocês entenderem exatamente como essa especialidade tão difícil é cobrada na prova da USP Ribeirão, né? Para vocês terem ideia, ela é uma instituição com a mão pesada, que gosta de focar em especialidades, porque ela é forte, né, galera? Ela é forte em cirurgia plástica, em cirurgia pediátrica, em urologia, em gastrocirurgia e várias outras especialidades, tórax, tem muitas, né? E aí a gente acaba vendo essa tradução dos chefes das especialidades para as questões das provas de acesso direto. E aí são questões que cobram diagnósticos e condutas um pouquinho mais específicas e normalmente gostam de colocar ali alternativas menos comuns, né? Para dar aquela confundida na nossa mente. Mas do que é importante? Vamos conversar então sobre um top 3 assuntos que ano após ano aparecem na prova da USP Ribeirão para vocês terem ideia de como é importante o direcionamento nos estudos para essa provinha que é tão difícil. E aproveitando que eu estou falando disso, né? Se vocês ainda não forem alunos da MED e quiserem testar o Intensivo São Paulo, que é onde vocês vão conseguir estudar de forma direcionada para o USP Ribeirão, entrem aqui no QR Code e usem e abusem do nosso teste gratuito. Eu tenho certeza que vocês vão virar alunos e a gente vai se encontrar no Jantar dos Aprovados. Sem mais delongas, vamos começar no nosso primeiro assunto, oclusão arterial aguda. O que rola na oclusão arterial aguda, né? Olhem só essa questãozinha, e era a questão 1, né? Questão 1, excelente. Mulher de 55 anos, já começava a prova assim, né? Primeira questão, cirurgia vascular, só para a gente saber que USP Ribeirão tem que saber especialidades mesmo. Mulher de 55 anos com dor de início súbito e frialdade em membro inferior direito, principalmente em pé e panturrilha, há 3 dias. Procurou pronto atendimento há 1 dia, sendo medicada sem melhora. Foi regulada para o hospital de referência, onde chegou com melhora parcial da dor. Estava usando até morfina. Estava com frialdade de toda a perna e pé direitos, com área de cianose fixa, entremeadas com palidez completa de tecido do pé direito e terço distal da perna. Apresentava rigidez do tendão calcâneo e dos tendões do dorso do pé, ausência de sensibilidade e ausência de pulsos poplíteos, pedioso e tibial posterior neste membro. Tinha uma fotinha do pé, que dá até para sentir quão gelado está esse pé, só pela foto, que está meio azulada, né? Fica parecendo frio mesmo. E querem saber qual é o quadro sindrômico, estadio clínico e conduta, né? Não adiantava só saber exatamente que era uma obstrução, qual era a conduta, o que estava acontecendo. Não, tinha que saber tudo. E as alternativas eram bem detalhadas. Traziam até algumas alterações como flegmasia, alba, dolens, flegmasia cerúlea, dolens. Tudo isso, galera, são vertentes de algumas doenças. Quando eu for explicar a questão, eu explico para vocês, mas vamos focar naquilo que eu falei que eu ia comentar com vocês, que é a oclusão arterial aguda. A oclusão arterial aguda, galera, nada mais é do que uma obstrução do suprimento sanguíneo de um membro. Uma obstrução que pode acontecer por diversos motivos. Mas o que a gente vai ter de repercussão? A gente vai ter um acometimento sensitivo, um acometimento motor, gerando cianose por ausência de sangue oxigenado chegando nesse membro. O membro fica cianótico. E quando a gente está falando de oclusão arterial aguda, a gente tem que se lembrar da classificação de Rutherford para OAA, né? Aqui, ó, independente da gente estar falando da etiologia, de ser trombótica ou embólica, que a gente vai abordar já já, para a gente classificar e saber o quão viável está esse membro, a gente tem que avaliar na classificação de Rutherford para obstrução arterial aguda, que vai de 1 a 3, né? 4 níveis, 1, 2A, 2B e 3. Percebam que dor está sempre presente, mas a sensibilidade só está presente quando é um quadro mais inicial.
Da feita que começa a avançar, a gente tem perda da sensibilidade, depois perda motora aqui no 2B, até que a cianose fica fixa ali no Rutherford 3, né? Qual é a conduta em cada uma? No Rutherford 1, normalmente a gente vai precisar fazer um exame, heparinizar esse paciente, como a gente vai ver na conduta. No 2 e no 2A e 2B, a gente vai ter que mandar esse paciente para uma arteriografia, para muitas vezes resolver a causa. Se for embólica, uma angioembolectomia a Fogart, né? E 3, quando está inviável, amputação. E é justamente isso que o Rutherford vai traduzir para a gente. A evolução de um membro viável para um membro inviável. É isso que os níveis vão traduzir para nós. Só um cuidado que eu quero que vocês tenham é que, apesar de na tabela tá bem pontuadinho, tipo, aqui tem sensibilidade negativa, entendo que é tudo muito progressivo, a sensibilidade vai diminuindo, não é que aqui tinha e aqui parou tudo, não, sensibilidade vai diminuindo devagarzinho, mesma coisa o motor, mesma coisa a cianose. A gente pode ter um paciente que ainda tem algum componente aqui, por exemplo, de sensibilidade ou motor com uma cianose um pouquinho mais fixa. Porque paciente não lê livro, né? A gente vai ter que juntar todas essas características para saber se a gente manda essa paciente para amputação ou não. E qual que é o tratamento, né? Quando a gente não amputar um membro, o que que a gente vai fazer? A gente vai para todo mundo fazer anticoagulação plena com curativo aquecido. Isso aqui é momento vida, hein? Momento vida porque salva a perna de um doente. Se vocês atenderem algum paciente com uma suspeita de oclusão arterial aguda, heparinizem 5.000 unidades de heparina em bolos, depois coloca em bomba e faz um curativo aquecido com um algodão ortopédico e uma atadura suficiente sem comprimir, tá? Só para deixar fechadinho ali aquecido para a perninha ir se salvando devagar, né? Ou até chegar um vascular e conseguir resolver o problema. Conseguir resolver, e como é que ele vai resolver? Muitas vezes vai levar esse paciente para uma arteriografia. Vai levar esse paciente para uma arteriografia e se for uma embolia, a gente consegue fazer uma embolectomia a Fogart. Aqui é uma imagem muito legal, galera, porque lembra que eu falei para vocês que de oclusão arterial aguda a gente tem duas etiologias principais, né? Não dá, nessa nossa aulinha aqui do YouTube, para a gente entrar em todos os detalhes. Tem que ir lá no nosso teste gratuito para vocês aprenderem tudo que precisa aprender para a prova da USP Ribeirão sobre esse assunto. Mas basicamente é o seguinte, a oclusão arterial aguda pode ser embólica, em que na arteriografia a gente vai ver um sinal da taça invertida, afinal de contas, em um vaso saudável, o êmbolo foi lá e obstruiu, principalmente em regiões de bifurcação, ou pode ser uma oclusão arterial aguda trombótica, em um paciente que já tinha doença aterosclerótica dos membros inferiores, já tinha doença arterial obstrutiva periférica. Olha só, o vaso sanguíneo cheio de gordura na lateral, e aí encheu tanto de gordura que fechou, ocluiu, e a gente tem uma oclusão em ponta de lápis. Bem legal, a gente consegue diferenciar esses dois pela arteriografia, tá? E pela história. Se for uma dor que começou agora, nunca tinha tido sintoma antes, é êmbolo. Tem fibrilação atrial, é êmbolo. É uma dor antiga, um paciente que já é tabagista, já é cheio de doença arterial, já está cheio de cálcio em todas as artérias do corpo, é trombo. A gente tem o sinal da ponta do lápis. E quando o membro fica inviável, né? Galera, quando o membro fica inviável, normalmente a gente vai ter a famosa cianose fixa. Mas claro que ela sozinha não traduz nada para a gente, né? A gente vai ter que avaliar com outros componentes. Por exemplo, quando um paciente tem um membro inviável, ele já perdeu o componente motor. Não mexe o pé, fica rígido. A gente já tem uma poiquilotermia bem acentuada, ou seja, fica gelado demais. O paciente já vai ter uma perda sensitiva completa, não vai sentir nada. Galera, é um pé morto. É um pé morto. Quando a gente tem esse compêndio, a gente consegue indicar fácil amputação, né? A gente consegue indicar facilmente, ó, esse pé não está viável, vamos amputar. Mas o paciente não lê livro, às vezes vai ter uma cianose fixa com uma rigidez, mas o paciente ainda consegue mexer um pouquinho o dedão do pé, né? Tem uma rigidez de calcânio, mas o dedão ele ainda mexe. É assim, às vezes tem uma cianose fixa, o paciente não sente nada, mas ainda mexe um pouquinho o dedão do pé, mas já está gelado pra caramba, já está tendo outros comemorativos ali, a gente vai pensar numa amputação, tá? Não é porque o paciente desce a pontinha da unha do dedão do pé que isso vai mudar a nossa vida, né? Não é isso. E aí a gente tem uma
um fluxogramazinho clássico de tratamento sobre esse assunto. E basicamente a gente divide em tratamento clínico e tratamento cirúrgico, né? O tratamento clínico, galera, de doença arterial obstrutiva periférica, em pacientes que vão fazer aí uma oclusão muitas vezes trombótica, vai ser pautado nisso aqui. Vai ser pautado na avaliação clínica do quanto esse paciente está claudicando. Claudicar é quando o paciente caminha e ele para por sentir dor na panturrilha. Se ele tiver uma claudicação leve, a gente vai ficar mais tranquilo. Agora, se essa claudicação já for caindo para abaixo de 200, 100, 50, depender de algumas literaturas, a gente já fica mais preocupado dele estar começando a ter uma situação de isquemia crítica, que aí seria dor em repouso ou lesão trófica, que já indicariam para a gente a revascularização. Esse seria o paciente cirúrgico. Mas, se tiver tudo em paz, a gente consegue o quê? Tratar ele com medicação. A S-estatina, né, famosa dupla antiagregação para todo mundo, cessar tabagismo, fazer caminhadas prolongadas. Para que são essas caminhadas prolongadas? Para o membro do paciente começar a ter uma neovascularização. Sim, uma neovascularização para serem formados novos vasos ali na região para nutrirem e salvarem a perna dele. E aí, ó, separadinho aqui, o cilostazol. Por quê, galera? Porque o cilostazol ele é mais para os sintomas, tá? Todos esses aqui vão mudar o desfecho da doença. Da feita que a gente começa a duplo antiagregar, que a gente cessa o tabagismo do paciente, que a gente não, né? O paciente tem que cessar o tabagismo por si só, começa a caminhar devagarzinho, vai progredindo, isso muda o desfecho da doença. O cilostazol não. Vamos voltar para a nossa questão, para a gente ver se a gente já consegue acertar. Olha só, cianose fixa, palidez completa, rigidez, ausência de sensibilidade. O que é isso, galera? É uma obstrução aguda, uma obstrução arterial aguda com um membro inviável. Concordo com vocês que só por essa fotinho não dá para saber se está viável ou inviável, né? É a historinha, é a questão que vai falar para a gente. Por aqui eu só sinto que está gelado. Olhando as alternativas, né, de baixo para cima. Flegmasia cerúlea dolens em fase de síndrome compartimental com indicação de trombectomia venosa de emergência, fasciotomia e posterior anticoagulação. A flegmasia cerúlea dolens, pessoal, é uma evolução da trombose venosa profunda. Não é muito bem o que está acontecendo aqui, tá? Oclusão arterial aguda em fase de membro imediatamente ameaçado, com indicação de tromboembolé de emergência. Olha só, aqui tem muita coisa bonita, né? Mas esse membro não está imediatamente ameaçado, ele já está inviável. Na letra B, a gente tem a flegmasia alba, e aí a ideia é a seguinte, de TVP vai para a flegmasia cerúlea dolens, que começa a ter uma congestão venosa importante, então fica roxo, e aí depois de ficar muito roxo, fica um edema importante ali da região, esse edema vai comprimir a nutrição arterial, e aí não vai chegar sangue, vai ficar pálido, vai ficar alba. Tá? Vai ficar alba e aí a gente vai ter uma outra evolução da doença, mas também não é isso que está acontecendo aqui. Não tem TVP na história. O que a gente tem é uma obstrução arterial aguda em fase de membro inviável com indicação de ampute primária. Infelizmente, esse pezinho vai para o céu. Né? Tem que entregar o pezinho da paciente para ela enterrar se ela quiser. Alguns pacientes querem mesmo. Bem legal, né? Uma questãozinha de cirurgia pediátrica com alguns conceitos rápidos, a gente acerta. E ó, querem saber mais desse assunto? Tem que assistir a aula da USP Ribeirão de doença arterial periférica. Vai lá no teste gratuito para assistir. Cirurgia pediátrica agora, galera. Cirurgia pediátrica. O que acontece na USP Ribeirão? Por que eles gostam tanto? Para vocês terem ideia, tem um grupo de pesquisa fortíssimo de cirurgia pediátrica lá na USP Ribeirão. Eles publicam muitos artigos, estão super atualizados e é por isso que aparece na prova. Olha só essa questãozinha. Recém-nascido masculino, prematuro de 34 semanas de gestação, 2.400, cesárea, Apgar 910. Foi para o CTI devido a desconforto respiratório transitório. Até agora é questão de pediatria, né? Ainda na sala de parto foi aspirado 50 ml de líquido gástrico claro, um pouquinho, tudo que ele tem no estômago é isso, né? Sem qualquer outra intercorrência. No momento, passadas 8 horas do nascimento, o neonato vomitou 3 vezes, grande quantidade de líquido de aspecto bilioso, não evacuou e está ligeiramente distendido. Tudo isso aqui, galera, todas essas características do aspirado gástrico, dos vômitos, vão ajudar a gente a chegar no nosso diagnóstico, tá? Nosso diagnóstico, que tem algumas coisinhas estranhas aparecendo. Atresia jejunal, opa, a gente não costuma falar tanto disso.
Estenose e megacólon, beleza, a gente fala bastante nas aulas, né? Agora, irritação gástrica por aspiração. Tá vendo como a USP Ribeirão gosta de colocar algumas coisas meio bizarras? Tá aqui um exemplo, né? Mas a gente não pode fugir do clássico. Se vocês, durante a prova, se depararem com uma questão dessa, só marquem a alternativa bizarra se vocês excluírem todas as outras. Vamos ver o que não é bizarro na cirurgia pediátrica, né? Primeira coisa que a gente tem que comentar é de onfalocele e gastroesquise. Duas patologias super prevalentes nas provas. Na vida real, nem tanto, graças a Deus, né? Mas as provas adoram que a gente diferencie uma da outra. E é fácil, né? Onfalocele. Os órgãos estão selados ali pela membrana peritoneal. Na gastroesquise, não tem nada, não tem saco ali selando nada. Os órgãos estão expostos, parece uma evisceração. Aqui, ó, na onfalocele tem muita anomalia associada, principalmente cardíaca. Na gastroesquise, não, menos de 10%. A onfalocele sai pelo anel umbilical, enquanto que a gastroesquise sai à direita do umbigo. A via de parto aqui pode ser tanto normal quanto cesárea, aqui só parto normal, beleza? Só parto normal, senão na cesárea a gente corre o risco de machucar alguma alcinha do bebê, uma alça intestinal. Tratamento cirúrgico da onfalocele não é urgente, enquanto da gastroesquise, lógico, as alças estão expostas, é urgente. E o prognóstico depende das anomalias associadas e aqui depende do quanto esse intestino vai estar viável ou não e o quanto a gente vai conseguir corrigir ali rapidamente o defeito. Beleza? Basicamente é diferenciar muitas vezes por imagem. Onfalocele tem um saco selando as alças intestinais. Gastroesquise não, lembrem disso. Uma outra coisa que as provas adoram cobrar de vocês aí é que vocês saibam diferenciar os vômitos do bebezinho de acordo com a altura da obstrução. Sim, e aí a gente vai ter que raciocinar para onde está a obstrução e em que local isso causaria tais repercussões no aspecto do vômito. Basicamente, a gente vai ter vômitos biliosos e não biliosos. Vômitos biliosos vão ser aquelas obstruções que vão acontecer após a ampola de Vater, após a papila duodenal. Afinal, a bile vem pelo trajeto ali bílio-pancreático, vai cair no duodeno. Os não biliosos são aquelas obstruções que acontecem acima dessa papila duodenal. Não vai ter bile se misturando com o líquido do vômito, porque está obstruído mais para cima. E aí a gente tem diversas alterações, diversas atresias intestinais após a ampola de Vater, malrotações intestinais, pâncreas anular, sim, isso pode causar uma compressão ali e aí levar a um abdômen agudo obstrutivo no bebezinho, uma obstrução intestinal, melhor falando. Doença de Hirschsprung, ilho meconial, síndrome da rolha meconial. Síndrome da rolha meconial, fica uma rolha obstruindo o trajeto ali do trato gastrointestinal do bebezinho. Síndrome do cólon esquerdo pequeno, anomalias anorretais gerais. Enquanto que aquelas que causam vômitos não biliosos são mais fáceis da gente conhecer. Estenose hipertrófica de piloro, linda, clássica. A gente palpa a olívia é bom demais, né? A oliva pilórica, uma bolinha ali na região do epigástrico do paciente. A gente tem também as condições de membrana pilórica ou pré-pilórica que vão causar obstruções, atresias do piloro que faz a região ficar mais espessada, a atresia intestinal antes da ampola de Vater também pode acontecer, uma região mais superior. Outras coisas que vocês precisam conhecer, né? Indo mais na vertente de o que cada uma dessas alterações que a gente estava conversando vai levar a achados nos exames. A atresia duodenal, galera, a atresia duodenal é bem típica em prova, que tem uma radiografia clássica, tá lá no nosso teste gratuito, e a gente vai ver o sinal da dupla bolha. O sinal da dupla bolha, mas é uma atresia que acontece abaixo da ampola de Vater, então a gente vai ter vômitos biliosos. A intussuscepção intestinal, apesar de pegar normalmente bebezinhos um pouco mais avançados, né, esse aqui está muito novo da nossa questão, a gente vai ter fezes em geleia de framboesa, fezes avermelhadas, mucos sanguinolentos. E aí, se a gente fizer algum exame de imagem, como um ultrassom, a gente vai ver o sinal do alvo ou o sinal do pseudorrim. E o bebezinho ali pode ter a fossa ilíaca direita vazia, com o famoso sinal de Dance. Estenose hipertrófica de piloro, oliva pilórica, nada vai passar do piloro, o bebezinho vomita em jato não bilioso. Atresia esofágica, galera, a atresia esofágica faz parte daquelas alterações congênitas que a gente pode ter no nosso bebezinho, que são alterações vertebrais,
anorretais, cardíacas, traqueais, esofágicas, que é onde vem a letra esofágica, né? Renais e de membros, o L é de limbs, né? Em português fica mais fácil falar Vactrel, mas como a maioria da literatura é em inglês, a galera chama de Vactrel, como vocês preferirem chamar. E a doença de Hirschsprung, o megacólon agangliônico congênito, que vai ter, quando a gente fizer o toque no bebezinho, fezes explosivas, né? E a criança quase que não sai, né? A criança cronicamente constipada aí, beleza? Clássico de doença de Hirschsprung, cone de transição no exame contrastado ali, no raio-x contrastado mesmo. Vamos voltar para a nossa questão para a gente dar uma olhadinha no que estava acontecendo. Recém-nascido masculino prematuro. Ó, 34 semanas de gestação, um peso meiote, né? Saiu líquido gástrico claro. Opa! Saiu líquido gástrico claro, não se misturou com bile, então é não bilioso. Calma. Depois disso, galera, depois dessa aspiração aqui, que aparentemente estava tudo bem, foram passadas 8 horas do nascimento e aí ele passou a apresentar vômitos biliosos. Não evacuou e está distendido no andar superior do abdômen. Parece uma obstrução bem alta ali. Qual que é a resposta certa? E aí, galera, a gente tem que se lembrar daquela diferenciação que a gente fez. Os vômitos estão biliosos ou não biliosos? Biliosos. Então não é estenose hipertrófica do piloro, podemos riscar. Onde que está a distensão, galera? Está no andar superior do abdômen. A distensão está no andar superior do abdômen. O megacólon congênito vai ser uma distensão difusa, também não é. Não é o megacólon gangliônico congênito. E a gente fica entre a letra D e a letra A, que eram as mais bizarrinhas, né? Por que que não é a letra D? Porque naquele momento inicial que foi feita a aspiração de 50 ml, o líquido estava claro, não era mecônio irritando o estômago. A gente tem aqui uma atresia jejunal. Uma atresia jejunal causando toda a sintomatologia desse paciente. Bem tranquilo, a gente tem que raciocinar a cirurgia pediátrica muitas vezes como um sistema de tubulação, né? A gente vê qual é o aspecto que está do líquido no tubo, vê onde é que está fechado, para qual repercussão vai estar causando. É mais ou menos isso. Vamos falar do último assunto, nosso top 3 da USP Ribeirão Preto, e não tinha como não falar de hiperplasia prostática benigna. E hiperplasia prostática benigna, galera, famosa HPB, né? HPB. HPB é muito prevalente na prova, porque é muito prevalente na vida real. Vamos dar uma olhadinha numa questão. Paciente 60 anos, hipertenso controlado, apresentando jato urinário fraco e entrecortado, aumento da frequência e urgência miccional. No exame clínico geral estava com próstata ao toque retal, parenquimatosa, com aproximadamente 100 centímetros cúbicos. A gente consegue estimar, tá? O tamanho da próstata pela quantidade de polpas digitais ali do nosso dedo quando a gente está fazendo o toque, com limites preservados, sulco mediano apagado e sem nodulações. Olha só, pessoal, é uma próstata que está grande, mas aparentemente está de boa, né? Fizeram um ultrassom. O ultrassom evidencia trato urinário alto, sem anormalidades, bexigas de paredes espessadas. O que bexiga de parede espessada traduz? Traduz que esse paciente está tendo dificuldade real para urinar. Ele está fazendo tanta força que a musculatura da parede da bexiga espessou. Com imagem hiperecóica de 3 centímetros móvel, com mudança de decúbito e próstata volumosa com lobo mediano projetando-se na bexiga, medindo 2 centímetros a partir do colo vesical. PSA de 2,4. PSA nem está tão elevado assim, né? Mas é o que acontece na hiperplasia prostática benigna. Muitas vezes a próstata aumenta tanto que obstrui a uretra, e aí o paciente tem dificuldade para urinar, acumula muita urina, vai ter aquela parede espessada e pela urina está parada dentro da bexiga por ter estase urinária, esse paciente forma cálculo, imagem hiperecóica de 3 centímetros. E aí querem saber da gente qual é a conduta. Biópsia, tratamento clínico, aqui, né, só da próstata, o cirúrgico do cálculo, ou tratamento cirúrgico da próstata e do cálculo. Difícil a questão? Bem específica, porque apesar da gente raciocinar em tudo que está acontecendo naquele caso que deram pra gente, a gente precisa entender como tratar. E HPB, galera, é tranquilo. O que a gente tem que saber para a prova da USP Ribeirão Preto, uma das coisas sobre HPB, lógico, é
sobre a conduta, que é o alvo da nossa questão. A gente tem que saber quais são as indicações de cirurgia. E basicamente, galera, é quando a gente tem a hiperplasia prostática benigna, causando sintomas recorrentes, causando aí sintomas que não estão melhorando com o uso de medicação, inclusive com complicações. Quais são essas complicações? Surgimento de cálculo vesical, paciente que está tendo que ir muito em pronto-socorro por retenção urinária aguda e está tendo que ficar sendo sondado com dificuldade, machucando a uretra uma vez após a outra, piora da função renal ou dilatação pielocalicinal, a famosa refratariedade ao tratamento clínico, desejo do paciente, sim, o desejo do paciente conta aqui, porque muitas vezes a sintomatologia vai ser não tão exuberante, mas vai incomodar demais aquele paciente. Nossa, eu não aguento mais acordar 3 vezes à noite para ir fazer xixi. Eu não aguentaria, eu odeio levantar à noite para ir fazer xixi. Mas tem gente que é de boa. Tem gente que gosta de acordar à noite para ir fazer xixi para conseguir manipular os sonhos, né? Tem gente que faz essas loucuras aí. Mas enfim, o desejo do paciente faz parte aqui do nosso arsenal para tomada de decisão. Hematúria recorrente, sim, HPB é uma das causas de hematúria, ou infecção, né? Prostatite e epididimite aí, que estão acontecendo com muita frequência. Se não tiver indicação cirúrgica, se não tiver nada disso, a gente parte para um tratamento clínico, tá? Tratamento clínico que muitas vezes a gente vai fazer somente com um alfa-bloqueador. Olha só, se a próstata não for muito grande, menor do que 60 gramas ali, a gente consegue só dar um alfa-bloqueador para esse paciente. Só dar um alfa-bloqueador e ver como ele responde. Agora, se a próstata começar a ficar muito grande, ou até mesmo se só com alfa-bloqueador ele não estiver respondendo, a gente pode associar um inibidor da 5-alfa-redutase. Podemos associar um inibidor da 5-alfa-redutase aí para ajudar a gente a melhorar a sintomatologia desse paciente. O que eles vão fazer? Eles são basicamente medicações que vão ajudar no relaxamento da musculatura lisa. Então vão abrir um pouquinho a uretra, abrir um pouquinho os ureteres e aí vai ficar mais fácil do paciente urinar. Se a gente tiver indicação de cirurgia, a gente, se for uma próstata pequena, pode fazer a nossa famosa RTU de próstata, ressecção transureteral de próstata. Ela consegue resolver próstatas pequenas. Agora, se as próstatas forem muito grandes, acima de 80 gramas, a gente até tem algumas alternativas mais modernas, mas o clássico é a famosa prostatectomia vesical. Como assim, Daniel? Sim, a gente abre a bexiga do paciente e tira a próstata e a uretra por ali por dentro mesmo. Sai igual uma bola. E aí depois a gente reconstrói e deixa o paciente sondado para cicatrizar ao redor da sonda e esse paciente ficar 100%. Pode ter complicação como estenose de uretra, mas aí a gente pelo menos resolveu uma parte da sintomatologia, né? Estenose de uretra, depois a gente cuida, depois a gente resolve. Infelizmente, todo procedimento cirúrgico pode ter sua complicação. E isso é a enucleação, né? Que a gente está tirando todo aquele pedaço da próstata ali que está invadindo a uretra, o colo vesical. E aí a gente volta para a nossa questão. Um paciente com bastante sintomatologia, que aparentemente não responderia tanto à medicação, mas isso não importa tanto, porque ele tem complicações. Ele está com a bexiga de paredes espessadas, tem um cálculo lá dentro, tem pedra dentro dessa bexiga, galera. Uma pedra de 3 centímetros. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tratar cirurgicamente, tá? Olha só, a gente já viu que quando tem aquelas complicações, indicações cirúrgicas, não faz tratamento clínico. B e C estão erradas. A letra A fala de biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal. Quando que a gente vai biopsiar uma próstata? A gente vai biopsiar, galera, se a gente tiver alguma suspeita de malignidade. Se naquele toque retal que foi feito fosse sentido alguma nodulação, alguma área mais endurecida, a gente mandaria para biópsia. Se no ultrassom mostrasse alguma coisa diferente, alguma coisa bizarra, se o PSA tivesse muito estourado, em que a gente começasse a ter uma desproporção do tamanho da próstata para o PSA que esse paciente está apresentando, a gente pode também indicar uma biópsia. Tudo isso no nosso Intensivo São Paulo a gente destrincha no detalhe. Aqui, questãozinha fácil, vocês conseguem acertar, porque a gente já sabe que o nosso paciente tem complicação e tem uma pedra na bexiga, né? Vamos operar tanto a próstata desse paciente quanto o cálculo vesical.
Muitas vezes a opção aqui, a próstata já estava de 100 centímetros cúbicos ali, né? A opção vai ser fazer uma prostatectomia vesical, tá? Uma prostatectomia vesical com uma litotomia aberta. A gente já vai abrir a bexiga, tira o pedregulho que está lá dentro, tira a próstata, resolve a vida do paciente. É isso, galera. Esse é o raciocínio que vocês têm que ter. Tem complicação por HPB? A gente precisa operar. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de seguir lá no Instagram. Venham com a gente no teste gratuito do Intensivo São Paulo, se vocês ainda não forem alunos. Eu tenho certeza que vocês vão sentir a diferença que o direcionamento faz nos estudos de vocês. E aí, quando vocês forem alunos, a gente vai se conhecer mais, vocês vão mandar mensagem e a gente vai comemorar juntos a aprovação no Jantar dos Aprovados. Um beijo no coração de cada um de vocês.